E o que vem a ser a lei da inércia? A lei da inércia diz o seguinte: se um objeto está em repouso, ele vai continuar em repouso, desde que não haja forças externas atuando sobre ele, né? Que é o primeiro caso que eu falei com vocês. O outro caso é ele estar em movimento retilíneo uniforme, com uma velocidade v constante. Uma velocidade v constante significa que ele não tem aceleração, tá? Então, ele não tem aceleração, por quê? Porque eu dei o tapa e ele se movimentou, tá? Eu apliquei uma força rápida, eu não fiquei empurrando o bloco, eu só dei apliquei uma pequena força para ele se movimentar. Ele se movimentou, adquiriu uma velocidade v, e aí, ó, olha só que interessante, que é uma observação, enfim, que pode ter ocorrido ali na cabeça do Newton antes dele formular as leis dele, porque essa é uma observação que a cinemática ela estava sendo muito bem estudada até Newton. Até Newton, os físicos e matemáticos ali da época, eles tinham um certo controle ali já mais moderno sobre posição, velocidade e aceleração. Eles estavam ali com uma matemática já robusta para descrever o movimento. Galileu fazia isso. Só que uma observação que foi assim, que eu acho que foi o diferencial mesmo, foi começar a perceber o seguinte: olha só, para esse estado até esse daqui, vocês percebem que houve variação de velocidade? Estão vendo? Ó, aqui a velocidade, ó, eu vou escrever aqui, ó, repouso, velocidade igual a zero, certo? Repouso, velocidade igual a zero. Apliquei uma força, foi para a velocidade v. Então isso aqui é o final e esse aqui é o inicial. Para eu sair desse início para chegar no fim, houve variação de velocidade. E houve essa variação de velocidade por meio de uma aplicação de uma força. E variação de velocidade é o quê? Uma variação de velocidade no tempo, isso aqui eu posso dizer que o objeto foi acelerado. Dessa situação final para essa situação inicial, eu posso dizer que o objeto foi acelerado. Então eu posso começar a construir uma relação que a força é proporcional à aceleração que esse objeto obteve, o ΔV, ΔT. Já começa a estabelecer essa relação de que a força que eu apliquei produziu uma variação de velocidade, isso é óbvio. A força que foi aplicada nesse momento produziu uma variação de velocidade. Então a força que eu apliquei produziu uma aceleração. Percebe? Que essa observação, outra observação simples, tá, gente? É uma coisa que, enfim, como ninguém ainda tinha descrito com esse formalismo, pode parecer uma coisa simples, mas foi o que deu origem à mecânica a mecânica clássica que a gente conhece até hoje. Então essa observação simples de que eu apliquei essa coisa que chamam de força, que eu defini aqui, força são as coisas que eu entro em contato e empurro. Um conceito mais simples de força, né? Essas forças de contato são as mais cotidianas que a gente vê. Então, esse conceito de força e essa observação de que essa força produziu variação de velocidade é o que começou a dar início à mecânica, à engenharia moderna que a gente conhece e a física. Foi o início aí da ciência no período do renascimento da humanidade em várias áreas do conhecimento, e uma delas foi esse renascimento cultural. Ele deu a sua face ali na ciência, foi o surgimento da física, da engenharia moderna que a gente conhece até hoje. Então, essa observação de que força produziu variação de velocidade, e eu estou escrevendo aqui numa notação moderna, né, que força é proporcional à aceleração produzida nesse bloco. E isso aqui vai nos levar à segunda lei de Newton. Isso aqui é a segunda lei de Newton. Força ser proporcional à aceleração, né, à variação de velocidade no tempo, é a segunda lei de Newton, porque a gente vai ver que a proporcionalidade entre a força que é aplicada e a aceleração que é produzida no objeto
esse coeficiente de proporcionalidade vai ser a massa do objeto, a massa m. E aí eu chego disso daqui, eu chego na segunda lei de Newton, que é F igual a ma, que a gente já vai discutir também daqui a pouquinho, com um pouquinho mais de detalhe, embora eu acho que já tenha até ficado bastante claro como eu estou obtendo de forma bem simples mesmo, tá? A primeira e a segunda lei tá eu poderia até encerrar aqui, não falar mais nada, enfim, falar, ó, a lei da inércia é ficar em repouso, fica em repouso, movimento retilíneo, fica em movimento retilíneo, dessa observação que força produz variação de velocidade no tempo, então eu tenho que força é proporcional à variação de velocidade no tempo, então eu tenho que o coeficiente de proporcionalidade é a massa, então F igual a ma. Já poderia até já encerrar e até falar que aqui o fato do bloco estar em cima da mesa significa que se não tivesse a mesa, o bloco caía. Então tá tendo ali um equilíbrio. O bloco está empurrando a mesa e para que tudo fique em repouso, a mesa precisa empurrar o bloco. Terceira lei de Newton. Só com essa parte aqui da aula, eu já poderia encerrar a aula agora, tá? Mas infelizmente eu ainda tenho que falar um pouquinho sobre a parte vetorial dessas coisas, a análise matemática dessas coisas, para que vocês saibam não apenas o conceito, porque tudo que eu falei até agora é um pouco conceitual, é compreender que as coisas que estão em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tendem a continuar assim, tá? Elas tendem a continuar em movimento retilíneo uniforme. Elas só, ou em repouso, elas só vão mudar esse estado de movimento se tiver forças sendo aplicadas. E quando a força aplica, e vocês viram aqui nesse exemplo, produz variação de velocidade no tempo. Produzir variação de velocidade no tempo é a aceleração. Então força está ligada à aceleração. Enfim, eu estou falando tudo de novo, porque eu estou falando dos conceitos que eu estou abordando aqui nessa primeira parte da aula, tá? Que é isso que eu quero que vocês compreendam, que para vocês lembrarem das 3 leis de Newton, é só lembrar dessa partezinha aqui da aula. Deixa eu até escrever aqui, ó, que essa seta representa a força, porque aí já fica completo. Só com essa parte aqui da aula vocês já compreenderam, ou deveriam ter compreendido conceitualmente, todas as 3 leis de Newton, sem fazer conta nenhuma, tá? Vocês conseguem guardar as 3 leis de Newton só lembrando desse exemplo, tá bom? Então eu vou agora falar detalhadamente de cada lei, de Newton, dizer por que um estado em movimento retilíneo uniforme ele é considerado um estado inerte, tá? E sendo um estado inerte, ele tende a seguir a primeira lei de Newton. Por que isso ocorre? Mas já é meio claro, porque se a velocidade é constante é porque não tem aceleração. Não tem aceleração, não tem força atuando sobre ele. Então ele tende a seguir a primeira lei. Tá? Então, basicamente, eu vou discutir um pouquinho melhor, vou tentar fazer um exemplo ou outro para que fique claro a parte analítica, porque eu acho que o conceitual é isso. Tá? O conceitual está aqui, e agora eu vou discutir um pouquinho da parte analítica das leis de Newton para que vocês consigam estudar sistemas cada vez mais complicados aí que forem aparecendo no curso de Física 1.